tema de hoje é como blindar a nossa família dos ataques do mal. Como blindar a nossa casa, os nossos familiares dos ataques do mal. Mas veja bem, hoje à tarde eu estava lendo, não sei se você é familiar, conhece, San Charbel, que é um santo maronita, libanês da Igreja Católica Maronita, que viveu ali no final do século XIX. San Charbel era um santo muito especial, um sacerdote maronita, taumaturgo, Deus fazia muitos milagres através dele, em vida e também depois através da sua intercessão. E San Charbel, ele tinha uma percepção espiritual muito grande. Muitas vezes ele falou que o maior projeto de Deus que existe é a família. E o maior ataque do demônio, do inimigo, é justamente contra a família, não é? Ele faz de tudo para desestruturar a família, para destruir a família, porque destruindo a família, o diabo destrói, não é, o cerne do plano de Deus, a base de tudo que Deus quer realizar na sociedade. O sonho de Deus para a sociedade começa com a família, e uma família vivendo segundo os preceitos de Deus, do jeito de Deus, modelo bíblico de família, que está sendo tão desconstruído e atacado nesse tempo. Mas vamos lá, o padre quer ler uma passagem bíblica para você, amado, que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, é um versículo muito conhecido de muitos de nós. Eu gosto muito de rezar com esse versículo e tê-lo sempre em mente. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, melhor dizendo, firmes na fé, certo de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Guarda essa passagem no seu coração, o padre vai refletir sobre ela, ela é muito reveladora. Só um adendo, Você percebeu, você que está nos acompanhando, que nós estamos no horário novo, a partir agora do comecinho de setembro, por causa da propaganda eleitoral gratuita, O nosso programa precisará acontecer de 7h30 às 8 da noite, nas terças-feiras ao vivo, Na reprise eu não sei se afeta, que é no domingo. Então vamos lá, nós estamos falando de família, estamos falando de como blindar a nossa família dos ataques do mal, e a palavra diz o seguinte, repito, sede sóbrios e vigilantes. O que é ser uma pessoa sóbria? A sobriedade é o avesso da entorpecência, Uma pessoa que está entorpecida pelo álcool, pela droga, ela não está sóbria. A sobriedade é um estado de atenção plena, Você já fez a experiência de, por exemplo, eu lembro quando eu deixei na minha adolescência, tive o meu encontro com Jesus, derrubei até o livro, tive o meu encontro com Jesus, deixei as drogas, eu demorei um tempo para mudar, assim, fundamentalmente as minhas companhias, Porque é um processo, A conversão é um processo. E eu lembro que eu parei de usar droga e parei de beber. Mas ainda por uns dias, eu fui em algumas festas, fui na casa de alguns amigos. E é interessante quando você está num churrasco ou numa festa, na qual você não bebe e todo mundo bebe. Por quê? Porque você percebe, na sua sobriedade, na sua atenção plena, você percebe como uma pessoa bêbada se altera. Quando você está bêbado, o seu instinto carnal, as concupiscências, vêm à tona com uma ferocidade singular. Se você está são, sóbrio, num grupo que bebe, você começa a perceber. Nossa, olha o show que aquela mulher está dando. Aquele cara que é comportadinho, começa a descer na boquinha da garrafa. Os mais antigos vão entender a metáfora, Aquela pessoa que parece um anjo, começa a falar mal de todo mundo, a mulher comportada começa a tirar a roupa de cima e ficar com a roupa curta. Ou seja, a pessoa que está sóbria, ela percebe o ambiente, porque ela está com posse plena de si mesmo. Mas o bêbado não, o entorpecido não. Então a palavra está dizendo, sede sóbrios, não cochila, senão o cachimbo cai. Sede vigilantes. O que é vigilante? A palavra vigilante é que ela foi escrita no grego original com o vocábulo teresis. E o teresis poderia ter sido traduzido como a seguinte coisa: você ter a atenção total, plena, todos os recursos da sua atenção para evitar um mal iminente. Ou seja, tudo que há em você, você está focado para evitar um mal iminente. Isso que é vigilante. Como se tivesse uma serpente aqui perto do meu pé, e eu atento. Se ela vem para o meu lado, eu corro, ou eu dou uma paulada. Sabe? Esse estado de tensão. E você sabe que esse estado de tensão permanente, para o nosso cérebro,
a ciência o comprova com maestria, para o nosso cérebro ele é muito mal, muito contraproducente, muito ruim. A ansiedade, né, que é o córtex pré-frontal altamente estimulado, né, a amígdala altamente estimulada, mas para a alma, contrariamente ao estado da mente, do cérebro, o estado constante e permanente de tensão é muito bom. Esteja sempre tenso, ou seja, sempre vigilante na sua alma, no seu espírito, sempre sóbrio, com atenção plena. Por quê? Porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Ele está procurando a quem devorar. Ele está procurando a brecha na sua vida, na sua alma, na sua família. E você sabe que o demônio, ele tem algo, possamos dizer assim, uma virtude, né, que falta nas pessoas de hoje em dia, em nossa sociedade, que é a paciência. Ele vai esperar o momento certo. Ele vai esperar o momento da sua maior fragilidade, o momento da maior fraqueza. Então é preciso estar sóbrio e vigilante, sobretudo para defender a nossa família. E a palavra continua: resisti-lhe firmes na fé. Como resistir? Firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Então veja bem, filho, filha, como dizia São Charbel no final do século XIX, imagina se São Charbel tivesse vivo hoje, né? Mas como ele dizia no final do século XIX, existe um ataque direto, arquitetado do diabo contra a família, contra a sua família. E é um ataque que vem pelos espíritos malignos espalhados pelos ares, como diz São Paulo aos Efésios, sim. Mas também é um ataque que vem arquitetado pelas ideias, pelas ondas filosóficas, pelas ideologias presentes no tempo, que desconstroem a família, que desconstrói a antropologia no papel do masculino, do feminino, que desconstrói o plano de Deus. É a criatura se voltando contra o Criador e dizendo: o que o Senhor fez está errado, nós sabemos o que é certo. É uma petulância, sabe? É uma, me perdoe, uma loucura. Mas é isso que nós vivemos no nosso tempo. Então, amado, amada, Deus te chama a ser sóbrio, a vigiar. Talvez a sua família esteja já, sabe, me perdoe, caminhando mal e você não percebeu. Porque eu digo para você, quem não reza é cego, espiritualmente falando. Quando você começa a rezar, eu vou ser sincero, eu sou padre, eu tenho 13 anos de sacerdócio. E com todas as minhas fragilidades, eu tenho lutado para viver na graça de Deus. Como sacerdote, um padre que reza, chega um momento que nem Deus e nem o diabo mais se escondem de você, eu vou ser sincero. Você vê a ação de ambos, claramente e concretamente, na sociedade, nas pessoas, nos ambientes. Eu tenho uma sensibilidade espiritual muito grande, tem gente que sente menos. Eu consigo, se eu estiver num lugar que tiver algo que não está legal, uma pessoa contaminada, uma pessoa, sabe, que tem um comportamento, sei lá, uma infestação diabólica, se eu estiver nesse ambiente, eu percebo. Agora, quem não reza, a pessoa é cega. Ela não vê os ataques espirituais que estão acontecendo. Você viu aquela pessoa, nada é pecado, nada tem problema, você pode viver como um pagão, você pode viver de qualquer jeito, sabe? Tudo está certo, né? Está errado. Só que a pessoa que não reza, ela se torna cega. Ela se torna cega, ela não percebe o que Deus está fazendo e o que o diabo está fazendo também. Então, é preciso ter os olhos da alma abertos para perceber o ataque do mal, a ação do mal. E, sobretudo, contra a nossa família. Certa vez eu ouvi um pregador dizendo que todos os dias pela manhã existe uma reunião no inferno. O demônio-chefe com os outros, arquitetando um plano de como destruir a sua família, a minha família, como derrubar os líderes na igreja, como dividir a família, como levar o marido para o adultério, a esposa para o adultério. Então a gente precisa ter vigilância, os olhos da alma abertos, os olhos do coração abertos. Precisamos também traçar uma estratégia de defesa da nossa família. E como a gente defende a nossa família? Eu vou trazer algumas coisas aqui que eu acho que são importantes, né, para você. Eu sei que muitas pessoas não sabem que o programa mudou de horário, hoje entrou meia hora mais cedo, né? E depois vão aí acompanhar o programa, mas eu quero trazer essa estratégia. Depois você que está chegando depois no programa, você vai
voltar depois e ouvir no meu canal, no canal da Canção Nova, o programa. Mas vamos lá. A estratégia, ela é pautada em alguns princípios. Veja bem, primeiro princípio, para você blindar sua família contra os ataques do mal: desenvolva a virtude da obediência total e plena a Deus e à sua palavra. Muita gente se perde como Eva, que ouviu a voz do diabo. Em primeiro lugar, não escute a voz do diabo, não dialogue com a tentação. Sabe, ela cometeu o grande pecado, o pecado original, porque ela desobedeceu a Deus. Desobedeceu a voz de Deus. Caim matou Abel porque não suportou a obediência do seu irmão a Deus. Se você quer blindar a sua família, obedeça a Deus. Padre, mas meu pai não reza, meu filho não reza. Comece você. Seja obediente à palavra, seja obediente à doutrina da igreja. Confesse-se, comungue no domingo, vá à missa, leia a palavra, conheça a palavra, viva a palavra. Gente, pode parecer muito circunstancial. Acho que não sei se o ar do estúdio está ligado, está quente aqui no estúdio, você que está em casa é ao vivo, viu? Então a gente fala sobre tudo aqui. Pode parecer circunstancial, mas a obediência a Deus é uma das maiores atitudes exorcísticas que existem. Quando você vive na obediência a Deus, e mais, quando você faz um sacrifício consciente para obedecer a Deus, isso é uma atitude exorcística. O diabo é obrigado a se retirar. O diabo não suporta a obediência. O diabo não suporta alguém que se submete a Deus. Só que hoje em dia nós estamos num tempo no qual as pessoas estão reinventando a roda, redefinindo o que é a família. Deus já disse o que é a família, está na Bíblia. Redefinindo o que é o relacionamento. Ai, padre, mas o mundo mudou, mas a Bíblia continua a mesma. O mundo mudou, mas Deus continua o mesmo. O mundo mudou, mas o cristianismo continua sendo o cristianismo. Ou você obedece ou não. Ou você obedece e é amigo de Jesus, ou você não obedece, desobedece e é amigo do diabo. É simples, isso é bíblico. Ninguém pode ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Carta de São Tiago. Então, obedeça a Deus. Esforce-se, filho, filha, para conduzir a sua família no caminho da obediência a Deus, nas rotas da obediência a Deus, nas sendas da obediência a Deus. Sabe, se você não obedece a Deus, se você não se esforça para obedecer a Deus, se você não se esforça para conduzir a sua família para obedecer a Deus, você está dando brecha. Por exemplo, você sabe que a igreja pede para que na sexta-feira da paixão haja jejum, não se coma carne. Então se prepare, conduza a sua família a isso. Promova atitudes de espiritualidade, momentos de oração na sua casa. Nós estamos fazendo a quaresma de São Miguel, estou rezando todos os dias às 9 da noite, né? Promova momentos de oração, crie cultura de oração. Sobretudo se as crianças são pequenas. Eu contava esses dias que estava na casa dos meus pais, né, passei um tempo lá, e saí para um lugar no final de semana com a minha irmã e com meus sobrinhos, passear, e meu sobrinho e minha sobrinha derrubando ali a casa. Eu, ai Jesus, vou lá fora rezar o texto quietinho. A hora que eu saí, passou 5 minutos, eu vejo a cabecinha do meu sobrinho lá na porta, apontando e vindo na minha direção. Falei, ai, me deixa rezar. E eu rezando, nem dei muita moral para ele, que eu queria rezar. Só que a hora que eu terminei, Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ele emendou na Santa Maria, tem 6 anos. Falei, vamos ver até onde vai durar. Gente, rezou o terço inteiro comigo. Inteiro, um menino de 6 anos. Claro, subindo, descendo, pegando uma pedrinha no chão, como uma criança faria. Depois eu falei, quem te ensinou a rezar o terço? Ele falou, lá em casa a gente reza, né? Meu pai reza comigo, toda semana, minha mãe reza. Talvez quando o pai e a mãe estavam ensinando, ele estava pulando, virando cambalhota, e o pai e a mãe falando, nossa, não está servindo de nada. Não está servindo o quê? Tanto que ele rezou com o tio, sabe? Criaram uma cultura de oração. Para ele, a oração é normal, todo mundo reza semanalmente em casa. Então reze com seus filhos, obedeça a Deus que pede que nós rezemos, oremos sem cessar, sabe? É preciso orar, é preciso obedecer, é preciso se submeter. O diabo é o orgulhoso, é o altivo por excelência. E ele quer que nós também sejamos orgulhosos e altivos. Ele quer também que nós hajamos como Eva. Porque no fundo Eva disse, olha diabo, eu vou escutar o Senhor, eu vou escutar você, né? Eu vou escutar você e vou dizer para você, vou seguir você e não o que Deus me pede, não o que Deus quer de mim, porque Deus não sabe nada, sabe? Deus não sabe nada. Gente, desobediência atrai maldição, sempre.
outra dica, melhor dizendo, perdão, para você blindar a sua família. Esteja atento ao que está acontecendo. Esteja atento ao ambiente no qual a sua família está. Com quem os seus filhos andam? Aonde os seus filhos vão? O que eles estão recebendo de conteúdo na escola? O que eles estão recebendo de conteúdo na escola? Você precisa estar atento. Os professores, eles não são pagos por você ou pelo Estado para encher a cabeça da sua filha, do seu filho de ideologia. Eles são pagos para ensinar português, matemática. Quem educa para moral, para sexualidade é pai e mãe, ponto. Pegue o caderno do seu filho, da sua filha. Você precisa ser o primeiro catequista. Saiba o que ele está assistindo, o que ele está vendo, o que ele está aprendendo. Acompanhe quem é os amigos. Veja o que ele está assistindo na TV, veja o que ele está vendo na internet, entendeu? Esteja atento ao ambiente e se posicione. Acompanhe, vigie. Ai, padre, eu estou muito cansada. Tudo bem, você está cansado e fica no sofá. Mas se o seu filho der errado, daqui 10 anos, quem que vai pagar a conta? Quando ele é pequeno, é a hora de você se cansar, para depois, na juventude dele, você descansar. Mas se na infância, na adolescência, você descansa e não educa, lá na frente, quando chega a hora de você descansar, porque você vai estar mais velho e cansado, aí que o problema vai começar. Porque se der problema, se ele virar um marginal, se ele for preso, quem que vai sofrer? Quem que vai arcar com a consequência? É você, pai, mãe, né? Então vamos lá. Terceira dica. Cultive a intimidade com Deus, uma intimidade forte com Deus. Oração diária. Visita ao Santíssimo Sacramento, leitura da Escritura, terço, rosário. Isso tem a ver também com a quarta dica. A quarta dica... agora sim. A quarta dica, a última dica, agora sim, né? É a dica que você tem que usar as armas que Deus te dá. Quais são as armas que Deus te dá? Quais são? O padre já disse. A intimidade com Deus, a busca, né, da intimidade com Deus, mas quais são os meios para chegar a essa intimidade? A oração. O buscar fazer retiros, o buscar ouvir conteúdos na internet de padres, de autoridades espirituais que te conduzem no caminho certo, o buscar se aprofundar na Sagrada Escritura, o ler a vida dos santos, são as armas que Deus te dá, o rosário, as virtudes vividas em casa. O cristão precisa rezar, mas também precisa encarnar o caráter de Cristo nas suas ações dentro de casa. A virtude da paciência, a virtude da mansidão. Eu sei, você está sendo mansa na sua casa, né? Uma mansidão em pessoa, você na hora de corrigir o filho, sei que é difícil, não estou julgando você, né? Mas a gente tem que encarnar as virtudes. A intimidade com Jesus nos ajuda a absorver o caráter dele, as virtudes dele, a mansidão, a humildade, né? E usar as armas que Deus te deu, as armas da oração, como eu falei. Uma pessoa que reza, que vai estar atenta ao mundo espiritual, não vai estar cega, mas também as armas das virtudes aplicadas. As virtudes aplicadas, as virtudes do coração de Jesus, sobretudo a mansidão e a humildade. O diálogo. São Charbel dizia que uma coisa essencial, né, para que nós blindemos as nossas famílias dos ataques do mal, é o diálogo em casa. O diálogo, o saber ouvir, o saber conversar, o saber escutar o outro com atenção. Eu sei que às vezes você tem um temperamento mais operativo, mais resolutivo, e a outra pessoa aquela lenga-lenga, não se expressa direito, você perde a paciência, mas o amor exige renúncia do próprio ego, do seu jeito que é sempre o certo, tá? Muito melhor, muito mais eficaz, sei. Paciência, escuta, amor, entrega, kenosis, se esvazia do que você sabe para ouvir o outro, para aprender com o outro.